campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, muito especial, né? Os trabalhadores, simpatizantes, irmãos queridos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Saúdo a todos com muito carinho. E hoje vamos dar prosseguimento, né, ao nosso livro Os Mensageiros, pela psicografia do nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, na vida do mundo espiritual, né? Lindos esses relatos, né? Nós vamos iniciar hoje o 21 e ler o 22. E antes vamos lembrar, né, do capítulo 19, que é muito interessante, que o título é O Sopro, uma explicação maravilhosa, né? Então tem uma frase que eu achei muito linda e que eu fixei ela, né, para não esquecer de comentar. Pureza da boca é santidade das boas intenções. Estômago sadio, boca habituada a falar o bem. Vejam só, né? Para poder fazer uma tarefa, né, do sopro, que é um atendimento, né? Porque nós todos somos vibrações, né? Mas o sopro, para a gente fazer essa tarefa, tanto encarnado como desencarnado, né? Tem que ter a boca sadia, o pensamento sadio, porque a gente vai emitir vibrações, né? E aqui me reportou a Jesus, né? Naquele momento, né, que ele falou que o mal não é o que sai, né? O mal não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca, né? Então, é bem interessante o sopro, né? Vamos lá. E o capítulo 20, defesas contra o mal, que pequenos canhões estavam na entrada, né, do prédio deles, né? E Alfredo explicou, porque o Vicente ficou muito espantado, como terá armamentos, né, aqui, e aí ele explica, né? São canhões com projéteis eletrônicos para defesa. Não vai machucar ninguém, mas é uma defesa de raios, de luzes, né? Que espanta, né? Que ajuda a defesa daquele prédio, né? E achei muito interessante no final do capítulo 20 o conto das tradições da Índia, daquele sábio que conversou com a serpente. Muito interessante, né? Vou deixar com sabor de quero mais para vocês ir lá ler novamente, que é muito interessante, serve muito para nós esse conto. Então vamos lá. Espíritos dementados. É o título do 21. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam-se carregadores sem conta. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa em galeotas diversas. Mas mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vaqueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo, aos quais se desviaram de nós rumo às edificações situadas em zonas diferentes. Gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Os doentes que tínhamos sob os nossos olhos permaneciam em melhores condições, já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e os pensamentos. Vejam só, né? Esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram respeitosas.
Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado de minha petição, em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo quando volto para casa? Creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. Que interessante, ele bem nem desconfiava que tinha desencarnado, né? Vamos continuar. Como excelente médico das almas, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu, como se estivesse tratando com pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer. Por que se preocupar tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente, a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. O velho sorriu, como o doente, apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Olha a preocupação dele, né? Mas doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava o ancião trêmulo e satisfeito. Pois é, Malaquias, chega instante na vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence. Além do mais, filhos são também responsáveis e, se forem ociosos, responderão pelos males que criaram em torno de si mesmo. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu conformado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavalheiro, denotando sobre aprumo, adiantou-se exclamando: E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo, já lhe fiz ver. Meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs sobre toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderia ele fazer com as minhas artimanhas, com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Olha quantos anos, hein? E aí o Alfredo responde, né? Já expedi a mensagem, esclareceu o Alfredo, com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a sua solicitação. Veja só, né? Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador, muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina, que vale os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis. Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possui no campo transitório a fim de prestarem contas à divindade? Nunca pensou nisso? Aristarco pareceu perder por alguns momentos a inquietação, sorriu francamente e respondeu: É verdade, os tratantes morrerão. Uma senhora, mostrando-se aflita,
pôs-se à nossa frente e interpelou a altiva. Senhor Alfredo, peço-lhe que não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas, tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens. Desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que a minha moléstia teve origem nesse estado de coisas. Já sei, minha irmã, respondeu o nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não estará melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas nem sequer sei onde eu estou, reclamou a pobre senhora, torcendo as mãos. Creio que me tenho trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentidos. Todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente. O seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços sanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, enquanto esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. A infeliz não sorriu como os outros. Fechando-se em sombra catadura, afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta. Não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã serão recebidos para explicação. E voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No circo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiramente loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores, reclamam providência sem falar no ensejo da iluminação que menos prezaram. Acusam os outros sem relacionar os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho. No setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Olham só. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas, no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos. E a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido, às ocultas. Conheço-lhe os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Eu estava assombrado, expressando minha profunda admiração e perguntei: esses doentes demoram-se aqui? Como alcançar o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu: foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono num tempo e vão adquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberes maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Olha que lindo isso, né? Que esclarecimento mesmo, né? Eles não forçam nada na espiritualidade. Eles têm uma paciência, né? Vejo, foram trazidos em sono profundo, né? Estão fazendo tratamento, fizeram tratamento, agora acordaram, mas ainda estão com todo aquele, né? Com toda aquela ligação da Terra. E há tempos, pelo que deu para entender, né? A gente tem que se desgarrar de tudo, né, meus irmãos? Mas vamos para o capítulo 3.
Opa, desculpe, pelo capítulo 22, foi um entusiasmo, assim, de ficar pensando, né, nesses dramas que a gente acolhe para nós mesmos, né? Olha só, o 22, os que dormem. E eles saíram desse estado. Vamos ver agora o exemplo, né? Que lindo. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me, o íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros. Pelos meus cálculos, lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguimos distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Interessante, né? Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente explicando. Esse é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000, vejam, né? Que quantidade, dormindo. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciamos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leito ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos estampava-se-lhe nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhe a face. Veja que impressionante, né, meus irmãos? Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador comovido. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma vez só. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Vejam só, né? Eles vão observando, né? E quando aqueles podem, né, ter condição de receber outro tratamento, como aquele exemplo do capítulo anterior, né, meus irmãos? Vamos prosseguir. E os demais recebem alimento e medicação mais densos
uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei: explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? O instrutor sorriu, complacente, explicou em voz quase imperceptível: sim, André, esse sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanece com a benção do abrigo alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditam convictamente na morte como nada. O fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior e a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrestres em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e prejuízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiado a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida. Na câmara da natureza, sempre divina, um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Olha os nomes, né? Entretanto, ao meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem, porque serão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde acordam, porém a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos há pouco. Grande o meu assombro, como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontra-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que desperte para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, mas que pudéssemos seguir de mais perto o trabalho de assistência, calei as minhas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé de grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera.
continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. É muito emocionante essa parte, meus irmãos, de a gente vivenciar assim como a falta de fé, né? A falta dessa ligação com o Criador deixa as criaturinhas, né? Mas vamos prosseguir, que está bem interessante. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada. É água fluida, né? Que ali embaixo no rodapé explica. Aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e o socorro de forças novas por meio do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Muito emocionante esse capítulo, de muito esclarecimento. E vamos continuar firmes, né? Na nossa fé, na nossa coragem, ligados, conectados com o Pai Maior, com Jesus, com os nossos mentores amigos, né? Procurando fazer aquela transformação que se faz necessário para nós, nesses momentos que a gente está parado, lendo, ouvindo, né? Assistindo esses trabalhos tão lindos também do nosso canal, essas leituras maravilhosas, as palestras, né, meus irmãos? As rodas de conversas que estão acontecendo. Então, tanto trabalho que vem movimentar o nosso espírito para a nossa realidade. Obrigado por estarem assistindo todos os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal. Que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos ampare sempre. Até a próxima, meus amados. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site